Anormal aqui, é Lucas Iglesias. Francisco José. Estamos aqui com o programa Anormal em Xeque. Bom, todo mundo vivia pedindo pro Anormal ter um programa de debates e nós resolvemos criar o Xeque para isso. Fala um pouco sobre o Xeque, Chicão. É um momento de discussão do Anormal. Vocês que têm medo de discutir sobre futebol, sobre política, sobre religião, você que tem medo de discussão, aqui você vai ver que polêmica é o que nós gostamos de verdade. Se eles se matarem, o problema é deles. Mas faz parte das regras que eles não podem se matar aqui, eles vão poder se matar sozinhos. Entendeu? Eles têm que defender o ponto de vista deles. Esse primeiro programa em Xeque, esse é o primeiro piloto. Porque é todo primeiro piloto. Exatamente. Todo piloto. Segundo. Bom, vai ser sobre crenças. A primeira edição vai ser sobre crenças. Desde quando nascemos, somos levados a crer em várias coisas. Cremos em Deus, cremos na natureza, cremos em nós mesmos. Mas nem todo mundo é assim. Então é exatamente sobre isso que nós queremos discutir. Hoje nós estamos com uma pessoa que não crê em muita coisa, e estamos com outra que crê em muita coisa. Nossos convidados especiais hoje são Everton e Ivan. Everton é acadêmico de Ciência da Computação da UFMT. Com certeza, tamo aí. Ivan é acadêmico de jornalismo também da UFMT. É nóis. Bom, vamos explicar um pouco a situação desses dois rapazes. O Everton, ele é ateu completamente e jura ser ateu por resto da vida. Você jura? Não que eu, assim... Everton vai se converter, vai querer. Não que eu... Tá, mas tudo bem. Pode falar. falar. Porque, Fala um assim, minuto sobre você. Bom, meu nome é Everton, já me apresentaram. Eu tô aqui na discussão porque eu sou uma pessoa que... Não que eu seja totalmente ateu, assim, não acredite em um Deus superior e tal, mas é porque eu não me sinto influenciado por religiões. Então eu acabei seguindo esse meio que esse caminho, né? Mas também é isso, eu acredito que pra falar sobre mim, não sei. Fale um minuto sobre você, Ivan. Acho que um minuto é muito para falar sobre mim, tem pouca coisa para dizer. Não, meu nome é Ivan, como já falaram, né? Eu tenho 5 anos que eu sou evangélico, e tentando ser um cristão, mas é meio difícil. A gente vai ser cristão verdadeiro, mas estamos aí na luta, seguindo aí. Qual igreja você é? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, uma igreja que faz missões. Isso aí. Everton, você é agnóstico? Seria mais ou menos como na verdade, assim... Nem comecei a encurralar, já tem encurralado. Já tem chat. Olha só onde eu tô aqui, eu tô encurralado mesmo, eu não tenho como correr. Mas assim, como é que eu posso explicar? Porque assim, não é que eu sempre fui assim, indiferente em questão de religião. Meus pais assim, nunca me forçaram a participar de nada, assim, nunca me meio que direcionaram, não, você vai fazer catequese, você vai fazer esse negócio. Então eu sempre cresci meio que com essa descrença, seria assim. E aí isso foi crescendo, e a partir de quando eu comecei a estudar e tal, eu acredito assim que a ciência traz muitas respostas. É óbvio, né? Não traz todas as respostas, mas traz bastante. Então é nisso que às vezes eu não tenho certeza. Mas pra mim, na minha concepção, e também eu já ouvi alguns pessoal falar, tem o Richard Feynman, que é um astrofísico interessante, que ele fala que ele prefere não ter certeza do que achar que tem uma certeza e essa certeza tiver errado. Então, sim, certeza mesmo eu não tenho do que existe ou não existe. Mas vamos dizer assim, eu não me sinto influenciado. Eu acredito que é isso. Então seria mais ou menos agnosticismo. Você estava falando sobre a sua educação. Se você tivesse sido criado na igreja, coisa assim, como você acha que seria hoje? Talvez, eu acredito que talvez eu fosse... Eu participei. Eu fiz até a primeira comunhão na igreja católica. Também participei de alguns cultos evangélicos. Também já participei também... Minha mãe tem meio que essa tendência espírita. Aí também eu já fui em curso, já fui um tempo também, já pratiquei. Mas aí, ao longo do tempo, meu pai principalmente, ele ficou um pouco descrente da religião em si. Ele é agnóstico também. Mas ele acredita que a pessoa... Vamos dizer assim, o Deus, essas coisas assim, o que é no seu coração. No seu coração, a sua alma, o seu coração, que vamos dizer assim, seria esse Deus.
Você, o que o seu coração falar é o que você deve agir. O que o seu coração fala é Deus falando. Seria isso. E vamos, você foi criado na igreja desde pequeno? Olha, meus pais sempre foram católicos, né? E também, como o irmão aqui, também um pouco espírita. Então, desde criança, minha mãe me levou para a igreja católica. Aí, um tempo depois, passei a frequentar o espiritismo. E eu sempre fui muito curioso, então sempre queria saber mais sobre Deus. Sempre ouvia as pessoas falando de Deus, 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 eu ficava curioso, né? Mas quem será esse Deus, né? O que será isso? Eu lembro de uma vez, criança, eu perguntei para minha mãe, mãe, o que é fé? Não vi todo mundo falando fé em Deus. Eu falei, mãe, o que é fé? Ela falou uma palavra interessante para mim. Ela falou, fé é você acreditar naquilo que você não vê. Eu falei, então eu vou acreditar numa coisa que não existe? Se eu não vejo, porque esse troço não existe. Eu cresci com aquilo na cabeça. E aí eu sempre buscava aprender um pouco de Deus, saber realmente quem era e o que era esse Deus. E eu comecei a estudar Bíblia, sempre muito curioso nessas coisas, até que um dia fui levado por um amigo na igreja evangélica, Assembleia de Deus, e lá eu senti que Deus falou no meu coração, e eu encontrei realmente que aquilo ali era o meu lugar. E a partir daquele momento, e estou até hoje, graças a Deus, servindo a Deus na igreja evangélica Assembleia de Deus. Você já sofreu algum preconceito por seguir a Deus? Olha, por servir a Deus, não, mas por ser evangélico, sim. Primeiramente até por minha família, né? Como eu falei, por eles serem católicos, no começo foi meio complicado para eles aceitarem, né? Sempre ali foram bem rígidos ali, mas depois eles viram que aquilo era o melhor para mim. Eles viram que eu me transformei numa pessoa melhor. Eu sempre fui muito fechado, um pouco tímido, mas também não gostava muito de pessoas, sabe? Sempre fui meio arredio, assim, meio alheio, né? E eles viram que quando eu entrei para a igreja, eles viram que Deus realmente trabalhou na minha vida, que eu mudei como pessoa. Eu sou uma pessoa mais feliz, mais sociável, uma pessoa, vamos dizer assim, até um pouco mais voltada para o bem, né? Meio estranho, mas foi mais voltado para o bem, até que eles foram aceitando. Alguns amigos também no começo, os que não eram amigos de verdade não aceitam até hoje, né? Mas até alguns amigos no começo se afastaram, mas depois foram acostumando e aceitando a nova criatura que eu tinha me tornado. Você chegou a sofrer preconceito por ser, não acho? Eu acho que não, assim, principalmente porque eu também tive uma era meio true ateísmo que eu na verdade, eu nunca cheguei a sentar com crente sem discutir, seu Deus, não, nunca cheguei a fazer isso. Eu também acho que isso é meio assim, alheio, né? É meio igual também você estava falando, negócio de intolerância, da pessoa não te aceitar como você é, não te respeitar o que você escolheu. Isso também, às vezes, em ponto a, às vezes, que eu assistia bastante vídeo do YouTube e tal, às vezes falta um pouco nessa área ateia, seria assim, né? Que às vezes tem muito, não tem muitos, tem alguns que às vezes apontam o dedo na cara dos outros e falam que seu Deus, essa região não presta, sei o quê. Eu não sou desse tipo, assim, eu nunca discuti. Então, eu acho que preconceito em si eu nunca sofri por ser agnóstico, assim. Meus pais, quando eu falei pra eles que eu era, minha mãe primeiro, ela achou horrível, muito horrível, meu filho, não sei o quê. Meu pai falou duas frases lá, como é que é? Nós sem Deus, como é que é? Não somos nada. Isso, nós sem Deus somos nada, e Deus sem nós é tudo, esse tipo de coisa. E aí no outro dia minha mãe comprou um escapulário pra mim. Aí eu, pra agradar, né, eu usei ali um dia ou dois, mas aí depois tá guardado na minha gaveta ali até, eu acho que até hoje tá lá, não sei. Mas assim, preconceito por ser ateu ou agnóstico eu nunca sofri. Porque também, falar a verdade, nunca as pessoas chegaram assim e perguntaram, igual a gente tá fazendo aqui, né? Nunca antes tinham perguntado assim, você é ateu, não sei o quê, nunca. Agora esquece que nós estamos filmando você. Uhum. Você está no seu quarto sozinho pensando sobre esse tema. Sim. Você acha Deus uma ilusão? Eu não acredito que seja uma ilusão. Assim, igual também eu já ouvi falar, mas eu acredito que seja um produto
da imaginação. Porque, como você disse no começo, né, o ser humano ele tende a querer, a todas as coisas que ele vê, que ele percebe no ambiente, ele tenta dar um significado. Então, muito daquilo que às vezes ele não entende, ele tenta meio que colocar. Então, seria mais ou menos... Não posso explicar isso. É meio complicado. Tá em xeque. Tô em xeque. Mas assim... Posso explicar assim? Eu acredito que seja um produto da imaginação. É uma forma de personificar aquilo que você não entende. Meio que humanizar aquilo que você não entende. Seria isso. Não é uma ilusão, não é uma coisa assim, como eu posso dizer assim, né? Eu tô em xeque, ó. Entendeu? Bom, Mas vamos... assim, não é uma ilusão no sentido mal da coisa. Mas seria uma personificação, uma humanização daquilo que você não entende. Daquilo que, como eu disse, né, pela fé, você não vê, você não acredita alguma coisa. Então você tem que meio que tentar explicar isso. E aí nessa tentativa de explicação, eu acho que houve essa humanização e a partir daí a criação de Deus. Então. Bom, vou perguntar agora pro Ivan. Você acha que uma sociedade inteligente deve acreditar em tudo que lhe é dito? Não, em tudo jamais. Mas você tem que acreditar em algo. E você tem que usar, né? Além da sua fé, a sua inteligência, o raciocínio, para você descobrir o que é realmente verdade e o que não é. Eu acho até interessante, quando a gente lê a Bíblia, que nenhuma passagem dela ela tenta provar a existência de Deus. Em nenhuma parte dela você vai ler assim, Deus existe por causa disso, isso e aquilo, é assim, assim, assado. Ela não fala isso. Mas tem uma passagem muito interessante lá, que diz assim que a natureza dá testemunho da existência de Deus. E isso eu acho muito interessante, quando a gente observa a natureza, o universo, até o próprio ser humano, como tudo é perfeito, tudo está no seu devido lugar. E a gente percebe assim que, no meu entender, que tem que existir uma mente superior por trás disso tudo, para poder fazer com que tudo seja encaixado, que tudo trabalhe da maneira correta como trabalha. Que, na minha opinião, não tem como existir toda essa perfeição se não existisse uma mente superior por trás disso tudo. Então a gente não deve acreditar em tudo que as pessoas falam, em tudo de crença que existe. A gente deve usar da nossa inteligência, nosso raciocínio e também um pouquinho de fé para poder crer naquilo que realmente, na minha opinião, existe, né? Que é Deus e que a todos os dias Ele mostra aí pra gente que Ele existe, que está nos protegendo.